Oi, pessoal, atendendo a pedidos. Eu vou fazer um vídeo rápido, não tão extenso assim, apesar da matéria ser extensa, sobre tutelas. É um tema um pouco profundo no processo civil, ainda mais para concurso de nível médio. Eu não tenho a pretensão de esgotar a matéria, porque ficaria muito grande mesmo o vídeo. Eu vou tentar dar umas dicas aqui para vocês de como diferenciar os procedimentos pedidos. Por quê? Porque o código ele vai falar de tutela provisória e vai dividir em tutela de urgência, tutela de evidência, tutela antecipada e tutela cautelar. E aí, na hora da prova, você pode se confundir um pouco com os requisitos de cada um deles. E aí, assim, primeira coisa, né? Ele começa lá no artigo 294, falando o quê? Ele vai dar as disposições gerais que vão se aplicar a todas as tutelas. E aí você tem que saber o quê? Primeiro, o que é tutela? Tutela é proteção. Lembra de conselho tutelar? É alguma coisa que protege, certo? Protege o quê? O direito da parte ou o direito processual. É isso que você tem que ter em mente para começar a nossa conversa aqui. Tá certo? Olha lá. A tutela provisória, ela se fundamenta em urgência e evidência. É assim, ó. Por que chama provisória? Porque ela é como se o juiz ele adiantasse o direito que ele daria para a parte só na sentença. Então, ela é instável, digamos assim. Ela conserva a sua eficácia, um dos artigos vai dizer isso. Ela conserva a sua eficácia durante o processo. Porém, ela tem alguns requisitos que o juiz pode cassar ou revogar essa tutela. Ela é provisória, então, porque ela está no curso do processo e ela ainda não é definitiva. É provisória porque não é definitiva, não tem outra explicação. Entendendo o juiz que a parte tem um direito que é muito provável, que a gente vai ver, é um dos requisitos, que o direito é muito provável e que ele não pode esperar até o final para a sentença, ele adianta, ele protege esse direito no início ou no meio do processo. É outra característica também das tutelas. Ela pode ser dada de maneira antecedente, de maneira inicial, com a petição inicial, por exemplo, e ela pode ser dada também de maneira incidental. O que é isso? Durante o processo. Essa característica da tutela poder ser dada em caráter incidental faz com que... não é que isso faz, mas isso faz com que você consiga imaginar que o réu também pode pedir uma tutela, gente. A tutela provisória não é um privilégio só do autor, é de quem tem o seu direito com necessidade de uma proteção antes da sentença, certo? Eu explico para os meus alunos assim, o banco está cobrando uma pessoa, entrou com a cobrança. No meio do caminho, o banco negativa indevidamente ou devidamente, mas enfim, negativa o nome dessa pessoa. Se essa pessoa tiver direito e ela tiver como comprovar que essa negativação é indevida, ela pode pedir uma tutela, para que o juiz proteja o direito dela de ter um nome limpo, certo? O último concurso da VUNESP falava que o réu tinha pleiteado uma tutela de evidência, não tem problema nenhum o réu pedir, tá? Então, isso é mais um requisito que você tem que guardar também. O que mais, gente? Para quem que a tutela é pedida? Ela é pedida para o juiz da causa, quando ela é requerida ao juízo da causa, quando ela é incidental, e é o juiz competente para conhecer daquele processo quando ela é antecedente. Quando você vai entrar com a ação, você pede para o juiz competente. Quando a ação já está em trâmite, você pede para o juiz da causa. Ela mantém os seus efeitos, inclusive durante o curso a suspensão dos prazos, né, do processuais, das férias forenses, etc. Ela sempre se conserva, só se o juiz disser o contrário, tá? Mas, via de regra, as tutelas conservam os seus efeitos, certo? E aí, dividindo, assim, eu vou deixar na descrição do vídeo um esquema que eu faço para facilitar para vocês. A divisão das tutelas. A tutela provisória ela é dividida em urgência e evidência. A tutela de urgência, ela tem algumas disposições gerais. Ela é baseada em quê? Probabilidade do direito, perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. O que é isso, gente? A probabilidade do direito, ela ocorre quando o direito ele é mais do que certo. Ele é muito certo, ele é provável e ele, assim, o juiz tem pouquíssima dúvida de que a parte está certa.
Então, ele vai adiantar, ele vai trazer da sentença para aquele momento em que a tutela é pedida. Além disso, tem que ter perigo na demora. O direito vai se perder, a pessoa vai morrer, por exemplo, a casa vai cair, vai desmoronar, se o juiz não adiantar aquele provimento. Então, assim, ó, quando você estiver falando de tutela de urgência, guarda isso. Você vai estar falando de proteção ao direito material, que a gente chama, que é aquele direito subjetivo seu, que você tem, que você entrou para pleitear. Então, por exemplo, você está pedindo internação para uma cirurgia urgente, tutela de urgência. Está pedindo medicamento controlado que o governo não te dá, tutela de urgência. Você está tutelando, protegendo o direito material. Guarda essa primeira informação. Quais são os requisitos, então? Tem que ter perigo de dano, risco ao resultado útil do processo, probabilidade do direito. Probabilidade é um direito que é mais do que certo. O juiz tem pouca dúvida de que o direito é mesmo da parte, certo? O que mais, gente? O juiz pode, em alguns casos, exigir caução. O que é caução? É uma garantia de que se ele te adiantar aquele direito que ele só daria na sentença, ao final, caso você não tenha direito ou caso você gere algum prejuízo, você tenha como ressarcir esse prejuízo para a parte contrária. Por isso exige uma caução, exige uma garantia, tá? Caução pode ser real ou fidejussória, que a lei fala. Pode ser em dinheiro ou em coisa, em bem, tá? Então, por exemplo, o exemplo que eu dou. Seu vizinho levanta um muro imenso do lado da tua casa. E aí, ele entende, você começa a perceber que começa a infiltrar, o muro começa a dar infiltração na parede da sua casa. E aí você vai lá, tira um monte de foto, tal, mostra pro juiz e fala, olha, eu preciso de uma tutela de urgência para destruir esse muro aí que tá infiltrando água, vai cair minha parede. E tira um monte de foto. E o juiz fala o seguinte, olha, eu vou dar a tutela, mas você vai ter que prestar uma caução no valor de 5, 10 mil reais, porque se eu fizer ele destruir o muro, e se lá no meio do caminho a gente fizer uma perícia e descobrir que o que está causando a infiltração da sua parede não for o muro, como que ele vai reconstruir esse muro? Daí a exigência da caução, que pode ser dispensada se a parte provar que não tem condições, tá? Não vai deixar a casa cair ou não vai deixar de internar ou de fornecer um medicamento se a parte for, por exemplo, beneficiária da justiça gratuita e não tiver condições de fornecer a caução, tá certo? E aí o que vai acontecer, gente? Tem mais um requisito que a gente chama de requisito negativo. Além da probabilidade do direito, além do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, a tutela não vai ser concedida, daí ser um requisito negativo, se houver perigo de irreversibilidade da medida. Uma vez concedida, eu não consigo tirar, eu não consigo reverter essa tutela. Por isso ela é provisória, porque ela pode ser tirada a qualquer momento. Se eu não consigo tirar, eu adiantei de uma vez o direito da parte. Então eu não vou poder conceder. Por exemplo, a gente não dá esse exemplo lidando, por exemplo, com vida, tá, gente? Porque aí não tem como. Internação, medicamento, saúde. Essa questão da reversibilidade, ela fica um pouco prejudicada na prática, tá? Mas para fins de concurso, você tem que entender que, havendo irreversibilidade, o juiz não concede a tutela. Olha, o exemplo que eu dou é mais ou menos assim. A pessoa entra com pede o despejo do inquilino. E pede tutela para já tirar da casa imediatamente, porque já está atrasado 3 meses. Se o juiz der, ele vai tirar tudo da casa à força, despejo forçado, tá? Vai tirar tudo da casa do inquilino lá. Vai tirar, pôr os móveis para fora, vai chamar o oficial de justiça, vai mandar arrancar tudo. E se depois descobre que o cara tá pagando em outra conta, enfim, se descobre que ele tá pagando, que ele não tá devendo, não. Como que vai voltar a pessoa para dentro da casa? Já alugou para outra pessoa, já vendeu a casa. Enfim, o que quer que tenha acontecido. Não dá, tá? Para vocês terem uma ideia também de reversibilidade e irreversibilidade, a ideia do nome que eu dei. Se você você pede para o juiz suspender a negativação do seu nome. Depois o juiz entende que você está devendo, ele pode negativar de novo. Então isso é reversível e aí por isso a tutela pode ser dada. Então, havendo irreversibilidade, não se concede a tutela.
Tá bom? O que mais, gente, que é importante a gente saber aqui? O juiz pode conceder algumas medidas, como arresto, sequestro, que são formas de bloqueio de bens da pessoa para garantir o cumprimento da tutela, tá certo? E uma coisa importante, que eu falei, lembra a história do muro? A parte que causar prejuízo pedindo a tutela, ela fica responsável por ressarcir, por indenizar, por reparar o prejuízo que ela causou, né? Quando a sentença for desfavorável. O que eu expliquei? A tutela não é um provimento que o juiz adianta, é tão provável que ele daria na sentença, só que ele, por alguns requisitos, ele adianta. Então, o que ele vai fazer? Ele vai dar a tutela antes. Se chega lá no final, prova que esse autor não tinha direito a essa tutela, ou no meio do caminho o réu pediu e não teve direito, a tutela foi desfavorável, ele fica obrigado a reparar o dano causado. Tá? Lembra do caso do muro. Mandou destruir o muro, descobriu que o muro não dava prejuízo nenhum. Vai ter que mandar construir, vai ter que pagar a construção do muro de volta. Se ela for obtida liminarmente, o que é obtida liminarmente? Sem a oitiva da parte contrária. O juiz dá sem perguntar para o réu. Ele não fornecer os meios de citação, de cumprimento mesmo da liminar em 5 dias. Quando ele tiver tido essa tutela e no meio do caminho cessar o efeito, também tem que reparar prejuízo. E quando houver prescrição ou decadência do direito. Quando ele entrou com um direito que está prescrito, que ele não teria direito mais de ajuizar nenhuma ação para pedir aquele direito. E aí ele ainda pede tutela e ainda causa prejuízo. Fica condenado, tá? A ressarcir os prejuízos. Agora a gente vai ver a diferença, a gente vai tentar diferenciar aqui com vocês o quê? Os requisitos da tutela antecipada em caráter antecedente e depois da tutela cautelar em caráter antecedente. Por que ela é em caráter antecedente? Ela é pedida junto com a petição inicial, certo? Não é pedida no meio do processo. E aí, você tem que ficar atento a algumas palavrinhas que você vai conseguir identificar que está falando de tutela antecipada, tutela de urgência, né? Tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Então, tutela antecipada antecedente. TAA, tutela antecipada antecedente. O que é isso, gente? Olha lá. Primeiro, tem que ter urgência, certo? Nós estamos falando, a tutela antecipada é uma tutela que protege o direito material. Então, vai ser sempre que o seu direito, aquilo que você veio em juízo pedindo, estiver comprometido. Então, o que vai acontecer? O código, ele usa umas palavrinhas assim, olha. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. Falou de urgência contemporânea, gente. Falou de algo que está acontecendo, que é iminente. A pessoa está passando mal, a pessoa está morrendo, a pessoa precisa de um remédio para agora. A pessoa precisa de um bloqueio de valores para agora. Perigo iminente, risco iminente. Você está falando de tutela antecipada antecedente. Vai pedir agora. O que a parte vai fazer? Ela simplesmente vai descrever os fatos, vai expor ali de fazer o requerimento da tutela. Claro, vai ter que expor que existe perigo de dano, risco ao resultado útil e probabilidade do seu direito. E é iminente, certo? O que vai acontecer? Se o juiz entender que estão presentes os requisitos, ele vai conceder a tutela e aí no prazo de 15 dias ou outro, no mínimo 15, né? Porque ele pode conceder outro prazo, no prazo de pelo menos 15 dias, no mínimo 15 dias, ele vai mandar o autor aditar. O que é aditar? Completar a inicial. Então, falando em aditamento no prazo de 15 dias, estou falando de tutela antecipada antecedente. Por quê? Você não estava com tanta urgência que você só não fez um pedido resumido, expôs os seus fatos, falou, a pessoa está aqui com a perna quebrada e pelo SUS e o hospital não tem vaga e vai calcificar a perna da pessoa, está com fratura exposta, sei lá o quê. Não é urgente? Você só descreveu os fatos rapidamente e entrou pedindo a tutela. O juiz concedeu, em 15 dias você adita, você completa a sua inicial para, digamos assim, completa o seu pedido. E é requisito você repetir o pedido de tutela. Parece que não, mas é requisito, tá? Deixa eu ver onde é que tá. Já acho aqui já. Só um minuto.
Aqui, ó, parágrafo 5º do 303. O autor indicará na inicial ainda que pretende valer-se do benefício previsto no caput, que é a tutela antecipada, tá certo? Ele tem que levar em conta o valor da causa total, né, de tudo que ele tá pedindo. E assim, gente, a ditada inicial, o juiz cita o réu para audiência de conciliação. Não aditada, o processo é extinto sem resolução do mérito e cessa o efeito da liminar, tá? Da liminar dada, da tutela dada. Se o juiz entender que não existem elementos para ele conceder essa tutela, o que vai acontecer? Ele vai determinar a emenda. Emenda é correção, tá? Aditamento é completar, emenda é correção. Então, se for o caso se concede, adita em 15 dias. Se não concede, emenda em 5 dias. E se ele não emenda em 5 dias, também indefere e extingue o processo. Agora, sobre a tutela antecipada, gente, em caráter antecedente, uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber é que ela se estabiliza quando, uma vez concedida a tutela tutela antecipada em caráter antecedente, se o réu não recorrer, o efeito é que a tutela se estabiliza. O que é isso? O direito se estabiliza. Acabou, deixa de ser provisório, acaba, morre o processo ali. Então, olha só, você tem um monte de palavrinhas que você vai guardando na sua cabeça para você identificar a tutela de urgência antecipada. Olha lá. Urgência contemporânea propositura da ação, aditamento no prazo de 15 dias, estabilização. Nenhuma outra tutela vai falar de estabilização, gente, tá? Então, assim, ó, concedida a tutela, o autor tem que fazer o quê? Aditar em 15 dias. E o réu tem que fazer o quê? Recorrer. Qual o recurso cabível da decisão que concede a tutela de urgência? Agravo de instrumento no prazo de 15 dias. Tô dando uma palhinha já aí de recurso, hein? Agravo de instrumento no prazo de 15 dias. Não recorreu, estabiliza a lide. O juiz já julga ali, tá? Acabou o processo. Não tem o que fazer, tá certo? Então, toda tutela concedida existe um recurso de agravo. Foi um tiro no pé do Código de Processo Civil, tá? Feito isso, o que acontece? Outra coisa também para você guardar, gente. Uma vez dada, estabilizada, a parte pode querer rediscutir? Pode. Ela pode tentar rever, reformar ou invalidar essa decisão que deu a tutela e foi estabilizada nos mesmos autos, no prazo de até 2 anos, tá? Então, qualquer das partes pode pedir esse desarquivamento, por exemplo, do processo e no prazo de até 2 anos tentar rever, reformar ou invalidar essa decisão. E assim, essa decisão, então, também é uma coisa que você vai ter que guardar, que só se aplica a tutela antecipada antecedente, que essa decisão só vai fazer coisa julgada. O que é coisa julgada? Ela só vai se tornar imutável após esses 2 anos. Enquanto está nesse período de 2 anos da concessão e da estabilização, ela está estável e não imutável, tá bom? Então, esse também é um requisito da tutela antecipada de urgência. Um requisito não, é uma forma de identificação, tá? Urgência contemporânea, estabilização, aditamento em 15 dias, não concessão, emenda em 5 dias, tá bom? É um resumo, gente, não dá para eu esgotar a matéria aqui, vamos passar para frente. E a tutela cautelar? Que diabo é isso, né? Como dizem aí. Olha só, gente, a gente no direito, quem estuda aprofundadamente, né? Eu terminei uma pós-graduação agora há pouco, a gente diferencia assim, a tutela de urgência antecipada, ela vem para proteger o direito, vem para proteger aquilo que você pede em juízo. E a tutela cautelar, ela visa muito mais proteger o processo, o direito processual. Por quê? De que adianta você ter um processo se lá no final você não vai conseguir o que você quer com ele? Imagina, por exemplo, que você está brigando por algum bem e a pessoa começa a vender esse bem, essas coisas. O casal está divorciando e o marido ou a mulher começa a desfazer dos bens no meio do processo. Você precisa de uma tutela cautelar para quê? Para assegurar os bens durante o trâmite do processo. É uma tutela cautelar. Vai ter risco? Vai ter risco.
muito mais o risco processual do que o risco do direito, tá? Ao final, você vai proteger tudo como um todo, mas quando você pede uma tutela cautelar, você não sabe ainda de quem é. Você vai adiantar, tanto que o artigo fala assim, ó, a petição inicial da ação que visa a prestação da tutela cautelar em caráter antecedente indicará ali de seu fundamento, exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco resultado útil. Então, assim, não fala tanto em probabilidade, fala em asseguramento, é uma palavrinha também para você guardar aí, para você identificar uma tutela cautelar. Então, vai fazer uma petição resumida, vai expor a lide, vai dizer o que você quer assegurar, acautelar com essa tutela cautelar. Eu dou exemplo para os alunos, esse do divórcio, que precisa cautelar, eu dou exemplo do devedor, que está desfazendo dos seus bens, precisa de um bloqueio das contas, até o final do processo de cobrança, por exemplo, tá? E aí, o que vai acontecer? Se o juiz concede a tutela, o que acontece? Se o juiz concede a tutela, o réu é citado no prazo de 5 dias para contestar. Não tem contestação no prazo de 15, quando a tutela é cautelar. Na tutela cautelar, o réu é citado para contestar no prazo de 5 dias, certo? E se ele não contesta, o juiz julga e acabou o processo aí. Só que o que acontece? Dada a cautelar, o autor ele tem que fazer pedido principal no prazo de 30. Então, aí também é uma palavrinha para você identificar. Pedido principal. O que vai ter pedido principal? Tutela cautelar, gente. Quem já estuda direito há muito tempo, quem já é formado, vai lembrar das medidas cautelares, de sustação de protesto, enfim, de antigamente, lá dos artigos 800 e pouco para frente do antigo Código de Processo Civil, que agora virou tutela cautelar. Antigamente existia uma coisa que chama separação de corpos. Tinha que tirar o casal da casa, que estava brigando, e depois, em 30 dias, falava para o juiz que ia entrar com a separação ou com o divórcio. É isso. Hoje, você faz o quê? Você entra com pedido de tutela cautelar de afastamento do lar, digamos assim, em 30 dias diz que vai propor o divórcio. Você vai assegurar tanto a eficácia do processo quanto o direito da pessoa, nesse caso do divórcio, né? Um mata o outro dentro de casa, tá certo? Mesma coisa dos bens. Eu sei que meu devedor tá vendendo tudo que ele tem, eu vou lá e faço só um pedido para o juiz bloquear os bens dele e digo que no prazo de 30 dias eu vou entrar com execução ou com ação de cobrança. Tá certo? Então, visa assegurar muito mais o resultado do processo e, lógico, o direito também, mas muito mais o resultado do processo, o seu direito processual, a tutela cautelar, certo? Concedida, o réu é citado para contestar, não contestando, o juiz julga. Concedida, o autor formula pedido principal em 30 dias. O pedido principal também pode vir junto, pode vir tudo no começo, tá? Mas se ele não quiser, ele tem a oportunidade de fazer em 30 dias, sob pena de ser extinto. Tá? Se ele não fizer o pedido cautelar, não tem estabilização. Se ele não fizer, cai a eficácia da tutela, tá certo? Olha lá, cessa a eficácia da tutela, olha lá. Se o autor não fizer pedido principal, se ela não for efetivada no prazo de 30 dias e se o juiz julgar improcedente o pedido. Então, falou de pedido principal, tá falando de tutela cautelar. Falou de asseguramento, de assegurar, tá falando de tutela cautelar. Não tem estabilização. Tem cessação da medida, tá certo? O que mais, gente? Cessar da eficácia não pode repetir o pedido. Uma coisa também que eu quero falar para vocês aqui, ó, gente. A causa de pedir pode ser modificada quando você faz o pedido principal. O que é causa de pedir? É a razão do seu pedido. É o porquê você está pedindo aquilo. E aí você pode modificar. Você pede porque ele está te devendo, depois você muda e pede porque ele está devendo só uma parte, pagou outra. Enfim, é o motivo do seu pedido. Pode ser modificado. E assim, se o juiz não conceder a tutela, continua andando o processo. Você faz o pedido principal em 30 dias e segue o baile. O processo continua, tá certo? Então, assim, diferenciação. As tutelas provisórias são divididas em tutela de urgência e de evidência.
As de urgência pode ser antecipada e pode ser cautelar. Elas podem ser pedidas em momentos antecedente ou incidental. Incidental não tem procedimento aqui para a gente aprender, só os procedimentos antecedentes. A tutela antecipada, pedida em caráter antecedente, tem todos aqueles requisitos que eu falei para vocês, de proposta, né, urgência contemporânea, propositura da ação, probabilidade do direito, perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Não recorrida, não impugnada pelo réu, estabiliza, o processo morre ali. E ainda assim, a parte fica responsável por indenizar os danos causados, certo? Com o pedido dela. E ela pode ser revista. A decisão que estabilizou, ela pode ser revista, invalidada ou reformada. E a tutela cautelar visa assegurar o direito da parte e, principalmente, visa assegurar o direito processual. Nós não falamos de aditamento, nós falamos em pedido principal no prazo de 30 dias, tá certo? E, finalmente, a tutela de evidência, que é a mais curtinha, foi o que caiu na prova da capital. Ela é pedida com base em evidência. O direito é mais provável, ele tá na cara, ele é evidente, tá? Independe de demonstração de perigo, de risco, de dano, de probabilidade. Basta ser evidente e ele é fundamentado em 4 requisitos. Primeiro, abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório. O autor entra com a ação, ele sabe que ele está certo, o réu sabe que vai perder e começa a protelar. Entra com um monte de recurso inútil, tá levando pau em todos, embarga de todas as decisões. Tá? Isso é abuso do direito de defesa e é manifesto caráter protelatório. Quando as alegações de fato forem comprovadas documentalmente apenas, então o banco está te cobrando, você tem todos os boletos pagos, documentalmente. E houver tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, que são os julgamentos. É uma tese julgada que se aplica a todos os casos iguais, repetidamente, feitas pelos tribunais superiores, e as súmulas vinculantes do STF também se aplicam a casos iguais. Se o seu direito for fundamentado em súmula vinculante, você já pode pedir uma tutela de evidência, porque é mais do que certo que você ganha, é evidente, tá certo? Pedido rei persecutório fundado em prova adequada ao contrato de depósito. Rei persecutório significa perseguir uma coisa. Então, se você quer buscar alguma coisa, que você fez um contrato de depósito, deixou alguma coisa sua numa agência de carro, por exemplo, deixou com a pessoa. Se você tem esse contrato e você precisa buscar isso, você pode entrar com uma tutela de evidência. Será decretada a ordem de entrega do objeto sob pena de imposição, de cominação de multa. É isso. Quando a petição inicial for instruída com prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha dúvida capaz prova capaz de gerar dúvida razoável. O direito é tão evidente que o réu não tem prova contrária, né? Eu brinco, abriu, ai, é nojento, mas comida estragada, tem o que fazer, né? Comprou, veio cheio de bicho dentro do molho, dentro da... Enfim, nojento, mas é isso. Não tem como, vai falar que não veio de fábrica assim, estragou? Né? Não tem como. Entregou uma pizza, explodiu uma garrafa de vidro na cozinha da pizzaria. A hora que chegou a pizza na sua casa, tem um monte de estilhaço de vidro dentro da pizza. Não tem o que fazer, tá certo? É evidente que o direito é seu, certo? E quando forem as alegações apenas documentais, recurso repetitivo, súmula vinculante e os pedidos persecutórios, o juiz pode decidir liminarmente, ou seja, sem ouvir a parte contrária. Certo? Então, eu fiz uma rápida passada com vocês sobre tutelas de urgência, tutelas provisórias, tutelas de urgência, antecipada, cautelar e de evidência. E eu vou tentar fazer mais vídeos assim com dicas. Eu acho que próximo vídeo vai ser cumprimento de sentença. Gente, espero que vocês gostem. Eu vou deixar algumas dicas aqui na descrição do vídeo e vou deixar também alguns exercícios, tá bom? Obrigada, até a próxima.